Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor nos exatos 40 dias após a celebração do Natal. Peço que aumentem, por favor, o volume desse microfone. E essa festa tem origem no Velho Testamento, porque havia dois ritos mandados pela lei de Moisés. O primeiro era o rito da apresentação do primogênito. Por quê? Na noite de Páscoa, Deus poupou todos os primogênitos de Israel, enquanto o anjo exterminador matou todos os primogênitos do Egito. Portanto, os primogênitos de Israel pertencem ao Senhor. E, para que não fossem totalmente entregues ao culto, para que não fossem sacrificados até, fazia-se a cerimônia do resgate. Entregava-se o filho ao sacerdote e, depois disso, entregava-se um pequeno sacrifício, que era ou um bezerro, ou um cordeiro pequeno, ou um par de aves, que eram sacrificados, essa era a oferta dos pobres, e assim a família, por aquele sacrifício substituto, recobrava o filho que havia sido apresentado ao Senhor. Era um jeito simples de não apagar da memória o fato de que todos os primogênitos de Israel foram salvos na noite de Páscoa. E o segundo rito é o rito da purificação da mãe. Por quê? Segundo a lei de Israel, o sangue era impuro. Portanto, cada vez que uma mulher dava à luz, como exalava sangue, então ela ficava impura durante 40 dias. Se o bebê fosse um menino. Se fosse uma menina, a impureza era de 80 dias. E, durante esse período, não podia tocar em ninguém, ficava, digamos assim, considerada impura. Então, ia ao templo, apresentava o mesmo sacrifício, e o sacerdote a aspergia com sangue dos animais. Um sacrifício substituto feito para a mãe que havia dado à luz. Desse modo, pela aspersão do sangue, ela ficava pura. A tradição da Igreja nos diz, em consonância com a Escritura, que Maria Santíssima deu à luz e permaneceu virgem, de uma maneira milagrosa. Mas aquilo pertencia à intimidade dela, da Sagrada Família. E, portanto, ela, em obediência aos preceitos de Israel, se submeteu a esse rito também. Mas, aqui, o relato do Evangelho, que tem tantos detalhes que nós poderíamos comentar, nos mostra que Maria e José, levando o menino Jesus nos braços, encontrou-se com o primeiro personagem, Simeão. Simeão era um ancião que aguardava a redenção de Israel. Portanto, era uma imagem de todo o povo israelita que aguardava o advento do Messias. E quando ele vê o menino Jesus nos braços de Maria Santíssima,
ele tomou o menino nos braços. Ele bendisse a Deus com essas palavras que, no ofício divino, todos nós sacerdotes rezamos todas as noites. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, os pagãos, e glória do teu povo Israel. Ou seja, ele olha para o menino e diz: a luz chegou, o fogo chegou, a tocha chegou. Vocês estão trazendo para apresentá-lo ao Senhor? Sim. Só que dessa vez, ele é o primogênito de toda a criação e é ele que vai oferecer o sacrifício substituto. Essa oferta que vocês fazem do menino é a salvação do mundo inteiro, porque ele é a luz que veio para iluminar todas as nações da terra, e pelo sacrifício dele, todos terão acesso à redenção. E depois essa outra anciã, a profetisa Ana, também maravilhada com o menino, falava dele para todos os que esperavam a libertação, a redenção de Jerusalém. Tudo isso aconteceu em se cumprindo a profecia de Malaquias que nós lemos na primeira leitura. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo. Ele há de preparar o caminho para mim. Esse anjo, mensageiro, é São João Batista, o precursor. E ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar. O dominador, ou seja, o próprio Deus encarnado, vai entrar no templo. Deus vai entrar no seu templo. O dominador chegará ao seu templo. Pensem que imagem grandiosa é essa. O povo de Israel havia construído um templo ao Senhor. Lá estava a Arca da Aliança, depois no segundo templo já não estava mais. Os crentes de Jerusalém criam que ali no Santo dos Santos, Yahvé estava com seus pés assentados. Mas o profeta Malaquias diz: ele vai vir em pessoa e vai entrar no templo. O dominador entrará no templo, ele diz: o anjo da aliança que desejais. Ele é chamado de anjo da aliança. Por que ele é o anjo da aliança? Porque ele traz a nova e eterna aliança, aquela que não é selada mais com sangue de bodes e carneiros, mas que é selada com o seu próprio sangue, porque ele é Deus e homem. Esta aliança, que é o pacto de Deus com os redimidos, o pacto eterno que não poderá ser quebrado. Ei-lo que vem, diz Yahvé dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como fogo da forja. Ele é como fogo da forja, ele é como fogo refinador, ele é como um fogo consumidor. O fogo da forja é o fogo dos metalúrgicos, é o fogo que derrete os metais. É o fogo que faz os metais se separarem das suas escórias. É aquele fogo cuja temperatura é tão alta que uma vez que um metal é lançado dentro dele, ele é derretido e as impurezas se tornam visíveis
e são retiradas com uma pinça, para que o metal se torne puro. Ele é como fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros. A barrela dos lavadeiros, o sabão dos lavadeiros. Ele vem para quê? Ele estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi. Os filhos de Levi são a nação sacerdotal. É a tribo sacerdotal. E é muito interessante porque Jesus não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Porque segundo a profecia de Jacó antes da morte, o cetro não seria tirado dentre os joelhos de Judá, e o bastão de comando de entre os seus pés. Ele não é sacerdote segundo Arão, mas ele tem um novo sacerdócio. É um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, aquele a quem Abraão pagou o dízimo, sem pai, nem mãe, nem genealogia, aquele Melquisedeque, que é uma imagem do próprio Cristo, sacerdote eterno. Ele é sacerdote segundo esse sacerdócio, mas ele vem para criar um povo sacerdotal. Aquele povo mencionado no início do livro do Apocalipse, quando Deus diz que ele veio para constituir um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa nação sacerdotal será refinada como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oblações santas ao Senhor. Que oblação santa é essa? Que oblação é essa que esse povo sacerdotal apresenta ao Senhor? Que altar é esse sobre o qual nós podemos apresentar um sacrifício agradável a Deus? O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o pontífice da nossa fé. E São Paulo diz na carta aos Filipenses que nós lhe apresentamos a liturgia da nossa fé. Portanto, Cristo, que é o novo Adão, São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que o primeiro Adão era uma alma vivente, mas o segundo Adão é um espírito vivificador. Cristo, o segundo Adão, vem como um fogo. Para quê? Para nos levar à fé. Para que pela fé nós possamos crer com todo o nosso coração e, professando a fé com os nossos lábios, alcançar a justiça. A fim de que nós possamos, crescendo de fé em fé, viver a vida do Espírito. Não mais viver segundo os sentidos, segundo as obras da carne, segundo as coisas desse mundo. O sacrifício da fé é o sacrifício que nós fazemos quando nós passamos a viver de acordo com o invisível, com Deus que é Espírito, apresentando a Ele a nossa adoração. Como diz Jesus à samaritana, estes são os adoradores que o Pai procura. Os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Em espírito, isso significa aqueles que saem do contágio das coisas terrenas e são elevados por Deus a uma vida espiritual na qual se alimentam unicamente de fé. A luz da fé entra nas suas almas, eles se tornam espirituais. E esta mesma luz queima dentro deles pelo fogo da caridade. Ela não é apenas uma iluminação, ela também é um aquecimento, é luz e calor.
quando nós mergulhamos na divindade, quando nós subimos até a intimidade de Deus, quando nós nos lançamos completamente na deidade através de Jesus Cristo, então nós apresentamos um novo sacrifício. Este sacrifício que só é possível ser apresentado por aqueles que têm fé, a fé sobrenatural do Novo Testamento. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e Jerusalém, como nos primeiros tempos, como nos anos antigos. São Paulo diz, na carta aos Gálatas: creio no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou, e eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo arrebatado pela fé, eu vivo tomado pela fé, eu fui sequestrado pela fé, eu fui abduzido pela fé, eu fui raptado completamente pelo poder da fé, e a minha vida consiste apenas em crer e amar, em viver para Cristo, até que um dia eu possa vê-lo, tendo ultrapassado o véu desta vida. Então eu serei feliz com a felicidade dos santos na eternidade. Mas aqui nós caminhamos na penumbra, e na penumbra nós levamos as nossas tochas na mão, a nossa fé, pela qual nós vemos sem ver. E na luz obscura, que é Deus, nas alturas inefáveis da sua santidade, nessa nuvem em que nós o conhecemos sem conhecê-lo, nós temos intimidade com o Senhor e podemos viver com o nosso coração ardendo por Ele e ansiando por mais dEle. Essa é a nossa apresentação. Essa é a nossa purificação. É o caminho pelo qual Ele nos eleva, de brilho em brilho, de glória em glória, para que o peso da sua santidade, do seu fulgor, possa brilhar como luz sobre as nossas cabeças. Que o Senhor nos conduza à contemplação. Que nós possamos subir em nossa vida de oração. Que nós possamos subir na intimidade com Deus, cada vez mais. Ter de modo cada vez mais vivo, vibrante, intenso. Tomados por Ele. Uma vela é um pavio fino, circundado por uma cera que se vai consumindo, derretendo, até desaparecer. Porque a carne de nada vale, diz Jesus. É o Espírito que santifica. É o fogo no pavio. É a luz da fé em nossa alma, brilhando, crescendo, refulgindo, que vai dissolvendo a carne e vai nos fazendo cada dia mais espirituais para a glória de Deus. Que nós possamos viver assim, tomados de fé e amor. E então, nós nos apresentaremos ao Senhor com uma oblação pura, isto é, uma adoração em santidade.